Você sabia que uma das maiores explosões da história pode ter sido causada por um dos maiores gênios da ciência? No dia 30 de junho de 1908, algo muito estranho aconteceu na Sibéria. Uma enorme explosão devastou uma área de mais de 2.000 km², derrubando milhões de árvores e matando todos os seres vivos que estavam por perto. A explosão foi tão forte que chegou a ser sentida na Inglaterra, do outro lado do mundo. Mas o mais curioso é que ninguém sabe ao certo o que causou essa catástrofe. Alguns acham que foi um cometa ou um meteoro que se chocou com a Terra, mas não há nenhuma cratera ou vestígio no local. Outros pensam que foi um fenômeno natural, como um vulcão ou um terremoto, mas não há nenhuma evidência geológica para isso. E há ainda quem acredite que foi uma experiência maluca de um cientista louco que tentou enviar energia elétrica pelo ar e acabou provocando uma reação em cadeia catastrófica. Esse cientista era Nikola Tesla, o inventor da corrente alternada, do rádio e de muitas outras coisas incríveis. Tesla tinha uma ideia ousada: criar uma rede mundial de comunicação e energia sem fio usando a própria Terra como condutora. Para isso, ele construiu uma torre gigantesca em Shoreham, nos Estados Unidos, chamada de Torre Wardenclyffe. Essa torre era como uma enorme bobina capaz de gerar e transmitir milhões de volts pelo ar. Tesla queria usar essa torre para enviar mensagens, música, notícias e até imagens para qualquer lugar do planeta sem precisar de cabos ou antenas. Ele também queria usar essa torre para fornecer energia elétrica gratuita para todos, captando a energia natural do ambiente. Mas será que ele foi longe demais? No mesmo dia em que a explosão aconteceu na Sibéria, Tesla estava fazendo seu último teste com a torre Wardenclyffe. Ele ligou os geradores do seu laboratório e disparou um feixe de eletricidade para o céu. Agora, será que ele tinha acabado de causar a maior explosão da história? Será que ele tinha acabado de criar uma arma que era capaz de destruir exércitos inteiros à distância? Será que ele tinha inventado o famoso raio da morte? Nesse vídeo eu vou te contar a história da Torre Wardenclyffe e da misteriosa invenção de Nikola Tesla, o Teleforce. Mas como seria essa arma que Tesla queria criar? Segundo ele, era um dispositivo capaz de lançar um feixe de energia concentrada e que poderia destruir qualquer coisa que encontrasse pelo caminho. O raio da morte poderia ser alimentado por um pequeno gerador portátil que usaria a energia cósmica do espaço como combustível. Tesla dizia que essa energia era limitada e gratuita e que vinha do Sol e de outras fontes celestes. Ele afirmava que tinha dominado os raios cósmicos e que podia usá-los para mover máquinas. Tesla tinha uma motivação nobre para inventar o raio da morte. Ele queria acabar com as guerras e promover a paz mundial. Ele pensava que se todas as nações tivessem uma arma tão poderosa, elas não ousariam se atacar, pois sabia que seria um suicídio. Ele acreditava que o raio da morte seria o fim de todos os conflitos e o início de uma nova era de harmonia. Mas nem todos compartilhavam da visão pacifista de Tesla. Muitos líderes políticos e militares estavam interessados na arma por razões mais sinistras. Eles queriam usar o raio da morte para dominar seus inimigos e expandir seus impérios. Eles também queriam impedir que Tesla desenvolvesse a sua invenção e a oferecesse para outros países. Por isso, eles fizeram de tudo para sabotar o trabalho de Tesla. Eles bloquearam suas patentes, cortaram seu financiamento e espionaram suas atividades. Tesla enfrentou muitas dificuldades para realizar seu sonho, mas ele não desistiu facilmente. Ele continuou trabalhando em seu projeto secreto, esperando encontrar alguém que o apoiasse. E foi assim que ele conheceu um explorador famoso que estava prestes a fazer uma viagem histórica ao Polo Norte. Esse explorador era Robert Peary, e ele precisava da ajuda de Tesla para navegar pelo território gelado e desconhecido. Tesla não estava satisfeito em apenas comunicar-se sem fio, ele também queria transmitir energia sem fio. E para isso ele precisava de um receptor especial que pudesse captar os sinais do raio da morte. Em 1904, Tesla desenvolveu um novo tipo de receptor de rádio que ele chamou de coesor. Esse receptor era capaz de detectar as ondas eletromagnéticas geradas pelo raio da morte e convertê-las em corrente elétrica. Tesla ofereceu esse receptor para Robert Peary. Peary então levou o coesor e o instalou em seu navio. Tesla disse a Peary que ele deveria observar o céu acima de tundra em busca de um sinal. Peary perguntou a Tesla que tipo de sinal ele deveria procurar, e então ele respondeu que ele saberia quando visse.
Enquanto isso, na Torre Wardenclyffe, Tesla estava pronto para fazer seu teste final. Ele queria mostrar ao mundo o poder do seu raio da morte e impressionar seu principal financiador, JP Morgan. Morgan estava ficando impaciente com Tesla e queria ver resultados concretos. Se ele retirasse o seu financiamento, os planos de Tesla seriam arruinados. Tesla precisava fazer algo dramático para garantir seu futuro. Ele então ligou os geradores do seu laboratório e ativou a torre que enviaria as partículas carregadas pelo ar. A torre começou a emitir um zumbido baixo, mas logo o som ficou mais alto e mais alto até ficar ensurdecedor. Quando a torre estava completamente carregada, um feixe de luz mais brilhante que o sol saiu dela e cortou o ar. Por alguns segundos, enormes quantidades de energia foram despejadas na atmosfera. Depois, tudo parou. A escuridão voltou e o único som era o estalo da eletricidade residual criada pela torre. Tesla sentiu uma onda de intensa emoção. A torre funcionou. Ele tinha certeza que seu financiamento estaria seguro e que ele poderia continuar seu trabalho. Mas ele não sabia que tinha acabado de causar uma enorme explosão na Sibéria, que ficaria conhecido como o evento de Tunguska. Veja o que uma testemunha ocular desse evento falou. Eu estava na floresta caçando com meu arco e flecha quando vi uma luz estranha no céu. Era como se o sol tivesse nascido no meio da noite, mas era uma cor diferente. Era uma luz branca e brilhante que se movia rapidamente pelo ar. Eu fiquei curioso e segui a luz com os olhos. De repente, houve um clarão cegante que iluminou toda a floresta e o som de uma explosão ensurdecedora que me jogou no chão. Eu senti uma dor terrível nos meus ouvidos e na minha cabeça, e lutei para me levantar. As árvores ao meu redor estavam pegando fogo, e eu podia ouvir o som de madeira quebrando e galhos caindo. O chão tremia tanto que mal eu conseguia ficar de pé. Eu senti uma onda de calor e vento me atingir, me empurrando para trás. As árvores estavam sendo arrancadas do chão e jogadas para longe. O ar estava cheio de poeira e fumaça e era difícil respirar. Quando a fumaça finalmente se dissipou, eu olhei em volta e vi um cenário de destruição. A floresta tinha virado um deserto. As árvores tinham sido queimadas ou derrubadas e não restava nada além de cinzas e tocos. O ar estava pesado com o cheiro de queimado. Não havia mais nenhum som de vida, nenhum pássaro, inseto ou animal, apenas um silêncio assustador. Eu nunca me senti tão sozinho em toda a minha vida. Isso aconteceu em 30 de junho de 1908, na remota região de Tunguska, na Sibéria. Foi uma das maiores explosões da história, liberando uma energia estimada em 12 megatons. A explosão devastou uma área de mais de 2.000 km². Nenhum ser vivo sobreviveu no raio da explosão. 80 milhões de árvores foram reduzidas a cinzas. Milhares de animais foram vaporizados. A comunidade científica ainda não sabe ao certo o que causou esse evento catastrófico. Algumas teorias sugerem que foi por causa de uma explosão de gás natural ou uma detonação nuclear causada por uma nave alienígena. Mas muitas pessoas acreditam que foi o experimento de Nikola Tesla que saiu do controle. A teoria mais aceita é que tudo foi causado por uma explosão atmosférica, um grande cometa ou meteoro que explodiu na atmosfera da Terra. Mas há alguns problemas com essa teoria. Testemunhos oculares relataram ter visto luzes no céu, tanto antes quanto por vários dias após o evento. Meteoros não costumam fazer o que aconteceu em Tunguska. Mesmo a milhares de quilômetros de distância, na Inglaterra, o céu ficou iluminado. As pessoas relataram que podiam ver as estrelas durante o dia e ler um livro durante a noite, usando apenas a luz estranha no céu. As testemunhas também sentiram um chão tremer como se fosse um terremoto por um longo tempo antes da explosão. Uma testemunha disse que foi tão forte que poderia derrubar um prédio. A atividade sísmica foi registrada em toda a Europa e até mesmo no Reino Unido. Uma explosão de ar de meteoro seria como um rastro de luz ou fogo e depois aconteceria uma explosão, e isso durante apenas alguns segundos. Mas os relatos dizem que um feixe largo de luz estava no céu por muito mais tempo do que isso. Os moradores locais disseram que o ar ficou muito frio no começo, depois o céu ficou mais claro do que o sol e de repente o ar ficou muito quente. Além disso, não existe nenhuma cratera de meteoro ou fragmento de meteoro na área. E se você traçar uma linha do laboratório de Tesla em Nova York até a ilha Ellesmere e continuar essa linha, você chega bem perto do ponto onde aconteceu o impacto. A explosão aconteceu a uma altitude de 5 a 10 quilômetros.
Isso é muito mais alto do que a maioria das explosões de ar de meteoros. Felizmente, a zona de impacto foi na Sibéria, um dos lugares mais isolados da Terra. Agora imagine se uma explosão como a de Tunguska ocorresse em uma cidade como Nova York, Londres ou São Paulo. Seria um caos total. Uma onda de choque gigantesca devastaria a cidade, destruindo prédios e infraestruturas em seu caminho. Uma bola de fogo ardente consumiria tudo, restando apenas cinzas fumegantes. Um furacão de detritos e estilhaços voaria pelo ar, atingindo veículos e pessoas. O fogo se espalharia, alimentado pelo calor e pelos ventos gerados pela explosão. Ruas e edifícios seriam consumidos por um inferno de chamas e fumaça. Quem sobrevivesse à explosão inicial enfrentaria um pesadelo sem fim. O número de mortes seria impressionante, chegando aos milhões. A cidade e a paisagem circuncidante ficariam irreconhecíveis. Embora seja assustador pensar que um homem poderia criar um dispositivo capaz de causar esse tipo de destruição, é ainda mais aterrorizante pensar que outro evento de Tunguska possa ocorrer a qualquer momento, sem aviso prévio. E se isso acontecer, não há nada que possamos fazer para impedir. O raio da morte, também conhecido como a arma de Tesla, era uma arma que supostamente poderia destruir exércitos inteiros com apenas um tiro. Embora ninguém tenha visto a arma de Tesla em uso, ele alimentou a especulação com cartas ao New York Times, explicando o potencial de sua invenção. A questão é, a explosão de Tunguska foi o resultado de um experimento de Tesla ou de uma explosão aérea de meteoro? Comente aqui nos comentários o que você acha disso tudo. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Afinal, se esses fatos vão se tornar virais ou não, isso só depende de você. Muito obrigado por assistir e até a próxima.